close till I get up. Time is better. Olá, amigos! Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Aqui os episódios são chamados de Nodes, então já sabe, né? Mande Nodes à vontade. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor e trabalho na área de segurança da informação. Hoje temos um convidado que vai falar sobre como era a tecnologia antes e como é a tecnologia hoje. Aqui comigo estão meus amigos Marcelo e Bruno Severo. Salve, Marcelo, que manda de bom. Salve, galera! Bora ver aí como é que o mundo mudou e a gente faz parte dessa mudança aí de uma forma ou de outra, porque quando eu cheguei a internet era mato. É isso aí, você, Bruno. Como que você tá? Manda um salve. Boa noite. Então, se o Marcelo chegou e é mato, eu não era muito diferente, só que eu acho que o mato tava um pouquinho cortado, porque eu cheguei um pouquinho atrasado ali, né, já de uma geração mais evoluída, mas tamo junto. É isso aí, amigos. Abram o Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve, Flávio Xandó, tudo bem com você? Fala um pouco de você, o que você faz. Puxa vida, eu agradeço aí o convite de vocês. É muito legal poder falar um pouco do presente, passado e o futuro, porque as coisas estão relacionadas com certeza. Bom, eu sou aí, vocês não estão me vendo, mas tenho já meus cabelos brancos, né? Então já tenho aí alguns anos de janela, né? E eu passei por muita coisa nesse mundo de tecnologia. Enfim, hoje em dia eu trabalho com jornalismo de tecnologia e consultoria de TI. Eu tenho 2 bonés, né? Então também gravo os meus vídeos, faço entrevistas com empresas na área de tecnologia e auxilio empresas aí na área de gestão de infraestrutura, segurança, tenho uma equipe que me ajuda com suporte, enfim. Então, por conta dessa história aí, eu já dei muita cabeçada, e nessas cabeçadas a gente aprendeu algumas coisas que a gente pode, de repente, compartilhar com vocês aqui. É isso que nós queremos, muito legal. E, inclusive, gostaria de começar esse PodPuts fazendo uma pergunta para você. Como meus amigos disseram aí que quando chegaram era tudo mato, eu comecei a mexer com o computador lá no começo da década de 90. Eu tinha um XT com tela monocromática verde que nem Winchester tinha. Era tudo no disquetão. Para quem é mais novo, antigamente o HD era conhecido como Winchester. Bom, passado. Sabe por quê? Pode falar. Desculpa, você sabe por quê? Chamava de Tem a ver com Winchester? a arma, né? Que tem o cano um em cima do outro, alguma coisa assim? Não, desculpa te interromper, mas é que eu não ia perder essa oportunidade. Um dos primeiros discos rígidos que a IBM fez tinha como código 3030. Só que 3030 era também o código de uma arma que era muito popular do fabricante Winchester. Aí o pessoal fez a associação e durante muito tempo virou sinônimo. Hoje em dia você fala Winchester, a molecada nem sabe o que é, né? A arma talvez, mas o disco rígido não. Mas é isso, a curiosidade histórica aí para vocês. É verdade. Aí, passadas algumas décadas, hoje nós chegamos, eu estava vendo, já tem tela de 16K, armazenamento SSD M2, entre outros avanços. Aí eu gostaria que você comentasse mesmo, já começou aí falando do HD, quanto que evoluiu nesses últimos anos a tecnologia? Não, vocês falaram aí dos primeiros computadores que vocês usaram, né? O primeiro computador mesmo que eu usei foi um que eu comprei, né? Foi o primeiro computador pessoal. Ele tinha que ser ligado numa televisão preto e branco e você gravava os programas numa fita cassete, tá? Eram os primeiros primórdios aí dos anos 80. Enfim, e ele tinha exorbitantes 16 kilobytes de memória. Hoje em dia a gente fala em giga, estamos falando de 1 milhão de vezes. Uma máquina de 16 giga contra uma máquina de 16K é 1 milhão de vezes maior a capacidade de memória. Armazenamento esquece, né? Então, realmente, entre esses dois extremos, muitas coisas aconteceram, né? Eu acho que tem um foco aqui dessa nossa conversa também um pouco sobre segurança.
E na área de segurança também, as transformações foram gigantes. Da zero preocupação a total preocupação, a quase sem possibilidade de se proteger, a 1 milhão de possibilidades. Enfim, só para dar um aperitivo aí do que a gente pode falar. A segurança antigamente era praticamente segurança por obscuridade, né? Ninguém nem conhecia o sistema direito, tinha que fazer meio que uma engenharia reversa, hoje já está mais automatizado, né? Existe, você usou o termo certo. O automatizado, eu complementaria, existem mais processos, né? E outra, o resultado das ameaças eram muito diferentes. Vocês talvez lembrem, os primeiros vírus de computador eram coisas inocentes, era uma bolinha que batia no canto da tela, o tal do vírus ping-pong, depois tinha o vírus Cascade, que as letrinhas iam despencando. Alguém fazia aquilo para sacanear mesmo, para fazer uma piada, brincar com as pessoas, né? E a disseminação... Abriu o CD-ROM, né? Tinha vírus que enchia o saco, abria o CD-ROM, exatamente. Essa eu nem me lembrava mais, você me fez lembrar dessa agora. Tocava E hoje sirene. os objetivos são absolutamente ganhos financeiros. Ninguém está preocupado. E outra, os vírus se disseminavam, principalmente se você esquecia um disquete. Disquete, também hoje em dia ninguém mais sabe o que é isso. O disquete, você esquecia o disquete com a portinha fechada, você pegava um vírus, ele se infiltrava no disquete. Você emprestava esse disquete para alguém punha dentro e também esquecia ele fechado lá, tentava ligar a máquina, o vírus passava. Então era tudo muito diferente, muito diferente. Não tinha comunicação, a própria internet, tudo isso trouxe muita facilidade, absurdas facilidades, né, para a gente se informar, interagir, mas em compensação muito mais pontos de contato, muito mais superfície de contato para você estar exposto, né? Essa sua máquina aí era mais avançada que o disquete ligava. A minha não ligava com disquete, não. Eu deixava o disquete lá, ela gritava, não vou ligar. Não, então, mas é porque aí, na verdade, eu estou indo mais para trás. Antes das máquinas terem o disco rígido, o sistema operacional, você tinha que dar o boot no disquete, você tinha que ter 2 disquetes. Você usava o disquete A para o sistema operacional e o B para o resto. Você rodava os programas no B. Então era muito comum as pessoas esquecerem o disquete. Ele tinha que ficar lá com a porta fechada e nessa hora, pimba, o vírus entrava. O meu entendeu? XT tinha Se alguém tivesse emprestado o disquete. Tinha que Exatamente. ficar trocando mesmo. Mas isso a gente está falando de Neandertal, tá? Vamos trazer um pouquinho mais para frente. Mas de qualquer maneira isso aconteceu. É uma curiosidade, é histórico, mas isso fez parte, né? Enfim. Ô, Xandó, é Neandertal, mas a gente viveu isso, a gente conhece isso, então não é tão longe assim. Vocês lembram o vírus Sexta-feira 13, que nessa data ele formatava a máquina? Exatamente, era uma ameaça, as pessoas ficavam desesperadas, que muitas vezes E esse era um vírus muito safado, porque ele não se apresentava, ele ficava quietinho, e numa sexta-feira 13 ele formatava a máquina, ao contrário do ping-pong, do abre CD-ROM, do Cascade, né? É verdade, puxa vida, eu não lembrava dessa também, você está resgatando coisas que eu agora estou me lembrando. Nessa mesma linha, na primeira vez que eu fiz uma escola de informática para tirar um certificado ali de Windows 95, aconteceu isso, só que com um vírus chamado Branca de Neve, que ele se instalava no computador, esperava 7 dias bem quietinho e depois ele mandava um format C2. Ai, meu Deus, que espírito. Não, então, mas qual era o objetivo das pessoas com isso? Se bem que no começo da era da internet, eu já vou avançar o filme aí, uma década e meia para frente, possivelmente, ou mais. No começo da internet, quando uma pessoa, um hacker, né, que até o termo a gente sabe que não é usado da melhor forma, o hacker ele invadia um site e pichava o site. Ele detonava, punha o nome dele, trocava a imagem de fundo por uma coisa grotesca, né? Uma vez eu vi um site, eu ajudava uma empresa que tinha lá faziam vendas de cestas de presentes, né? E aí essa empresa tinha um site todo em cor pastel, bonitinho, com ursinho de pelúcia, rosas, a cesta, bombons e tal. Era a pegada do site. Um belo dia alguém invadiu
e me desculpe, eu não vou mostrar, mas eu vou descrever, trocaram todas as imagens do site por uma caveira mostrando o dedo do meio. E tinha lá o nome do cara, eu hackei você. O cara ficava, era o pichador de muro, né? E o cara não ganhava nada com isso, ele fazia isso para se mostrar para a tribo dele. Né? Que era mais ou menos o começo das ameaças, mas depois rapidamente virou objetivo financeiro. A intenção de você invadir alguém ou penetrar num sistema era roubar alguém. Né? Era, não é? Tinha uma época muito de status. Aqui na minha cidade, aqui na minha região, tinha uma coisa chamada IRC, né? Que era um tipo de chat ali e a galera gostava muito de falar que, eu peguei seu IP, hein? Vou te hackear. E depois pegava uns scripts para poder acessar o IRC chat, que a gente chamava de, que era na verdade dentro do IRC, era o MIRC, e a gente fazia scripts de guerra que te mandava na tela do cara alguns desenhos em ASCII, ou então pegava IP e a gente conseguia publicar o IP da pessoa ali no chat, aí todo mundo ficava assustado, porque pegou o IP e o cara ficava louco. Assustava, dava para assustar. Hoje em dia você fala que pegou IP, as pessoas não têm mais respeito por você. Peguei seu IP, faça nada com ele. Eu falei, poxa. O IP hoje em dia é que nem CPF, né? Já vazou tudo, o que adianta? Né? Não, exatamente. Agora, eu não sei, as pessoas, cada uma passou por algumas experiências, né, de fatos de segurança. Eu vou contar para vocês meu último incidente, depois tem outros que valia a pena até comentar com vocês também, mas hoje em dia a gente está no outro extremo, né? Começo dessa semana, ou melhor, sexta-feira passada, recebo aquela clássica mensagem, WhatsApp, foto do meu filho, pai, troquei meu celular, agora esse aqui, o outro ficou para o trabalho, tá? Eu já sabia que era golpe, esse golpe das pessoas, que é o golpe do preguiçoso, ele não hackeou o WhatsApp de ninguém, esse é aquele golpe que eles fingem ser uma outra pessoa para obter vantagens ilícitas, né? Mas aí eu sabia que ia vir coisa, mas o cara não saiu pedindo nada. Passou, sei lá, uma hora e meia. Pai, você pode me ajudar? Eu estou precisando pagar uma conta aqui, mas o meu aplicativo está dando erro. Claro, filho, posso pagar, sim. Quais são os dados? Aí ele passou lá uma conta, um CPF, um Pix, era uma chave Pix. Dele, uma conta que é R$9.000. Bom, em primeiro lugar, que eu não sei de onde esse cara foi achar que eu ia pagar uma conta de R$9.000 para o meu filho e não perguntou nada. Né? Enfim, aí o que eu fiz? Eu já sabia que era golpe, eu peguei um recibo bancário que eu tinha aqui, fui no editor de imagens e em 2, 3 minutinhos coloquei os dados que o cara me passou e mandei para ele, tá aqui, recibo, pagamento efetuado. O cara, valeu, pai, obrigado. Aí passou 2 minutos, o dinheiro não entrou na conta. Eu falei, mas como não? Tá aqui, não está entrando. Você foi Pix? Não, foi Pix. Não, tem que entrar. Aí quando o cara, eu enchi o saco, eu falei, o negócio é o seguinte, filho falso, pagamento falso. Vá a merda, e bloqueei o cara, entendeu? Caramba, que situação, né? Isso está acontecendo cada vez mais. A gente falou então aí do passado, agora você está falando das coisas ruins que a gente tem hoje em dia. Eu queria puxar um pouco para o lado das tendências das coisas boas. Queria saber se você tem alguma previsão do que vai acontecer aí nos próximos anos, se a gente vai ter drone tripulado, celular que tira foto da bandeira da Lua, alguma coisa desse tipo. O que você acha? Não, então, esses seus exemplos são exemplos legais, mas a minha ambição é que a evolução vá por um outro caminho, né? Eu não sei se isso é fácil de fazer, mas assim, já que a gente desejar, a gente pode, né? Assim, sonhar a gente pode. Vocês sabem que a internet nasceu de uma iniciativa militar lá no final dos anos 60, anos 70, uma rede que foi criada para impedir que tivesse bastante resiliência, né? Que um ponto que fosse derrubado não derrubasse as comunicações, e a internet pegou carona dessa tecnologia militar e se formou em cima disso. Só que lá atrás, ninguém nunca imaginou quanto que isso tudo ia crescer. Então, a minha primeira vontade é que a internet fosse, entre aspas, substituída
por uma tecnologia em que a segurança fosse by default, ou seja, by design, né? Porque hoje em dia tem muita tecnologia IP, isso tudo tem muita insegurança. Uma vez que, se isso fosse possível, né, você teria muito mais tranquilidade para fazer as coisas que você faz hoje e muitas outras. Por exemplo, vou falar coisas meio triviais, meio bobas aqui. Mas por que você não vota pela internet? Porque você não tem ainda uma forma absolutamente segura de comprovar que você é você. Ah, mas tem um certificado digital. Mas se alguém pegar o teu arquivo de certificado, se alguém clonar o teu pendrive com o seu certificado, assim, é claro que eu vejo coisas muito maiores, eu vejo também possibilidade de você ter vídeos em resoluções altíssimas, essa história do drone, eu não vejo a hora de eu estar aqui no meu 6º andar e de repente abrir a janela, chegou a minha pizza. Isso parece que já tem iniciativas próximas, mas são coisas que eu gostaria, né? O metaverso é uma coisa que eu tenho ainda um pouco de restrição, talvez a gente ainda venha falar com ele. Restrição não, tenho dúvidas, né? Então eu acho que tem muito, mas tem muito campo de evolução. Muito, mas eu acho que tudo passaria, a gente vai conseguir fazer voos maiores, na minha opinião, quando tivesse uma infraestrutura um pouco mais preparada e não, com perdão da expressão, a internet ela foi crescendo como um puxadinho, sabe? Vamos construir mais um andar aqui, mais um andar aqui, um andar aqui. E isso tudo atende. Isso que é o mais impressionante. A arquitetura era tão impressionantemente eficiente lá atrás que atende, mas atende com um monte de buraco, né? Então, enfim, eu tinha muita vontade que a coisa fosse por esse lado. Sim, agora sim, mesmo sendo um puxadinho, a internet hoje, ela basicamente, vamos dizer assim, quase tem vida própria, né? Ela é tão grande que não tem mais como dizer que o mundo da internet é um paralelo com a realidade. A gente interage com os dois simultaneamente. E eu acho que esse conceito que tu citou, eu acho que ele é muito fundamental. O conceito hoje de privacy by design, privacy by default, ele tem que estar assim, ó, na ponta da língua de todo mundo que trabalha com TI. A ideia inicial tem que ser sempre essa parte de segurança. Porque a internet não é mais um mundo sem lei. Bem pelo contrário, hoje tem leis, e não é só LGPD, né? Tem várias. E as pessoas têm que saber disso, e têm que entender um pouco disso. E não é todo mundo que tem esse acesso a esse conhecimento. Quando vocês começaram na internet, era BBS também ou eu que sou mais velho? Meu Deus, nem me fala em BBS. Eu tenho uma conexão tão forte com isso, tão estreita. Eu comecei com BBS. Eu fui usuário, um dos primeiríssimos do Mandic BBS, que foi o BBS dos mais conhecidos, mais famosos no começo dessa era, pelo menos aqui em São Paulo. Depois ele se expandiu para o Brasil, né? Conheci pessoalmente o criador, o Alexander Mandic, que tristemente faleceu no ano passado, né? Mas o BBS era o que veio a ser a internet depois. Era internet por texto, né? Então, era internet por texto, mas olha os conceitos. Tudo bem, esquece a banda larga ou a fibra por um momento. Você, para usar um BBS, você tinha que ter seu computador, seu modem, sua linha telefônica. Você discava para um computador, se conectava, e lá você tinha o seu universozinho. Você tinha conversas por chat, você tinha diretórios de arquivos, você tinha grupos de discussão sobre determinados assuntos, que no caso chamava conferência sobre game, sobre Windows, sobre segurança, né? E você entrava, via as mensagens sobre aqueles assuntos. Tanto que a infraestrutura guardava semelhança que, por coincidência, o Mandic foi o primeiro provedor de internet privado que surgiu aqui em São Paulo, não sei se do Brasil, porque ele aproveitou a infraestrutura que ele já tinha, as pessoas continuavam se conectando no servidor dele, só que ele fazia um desvio, ele criou uma ponte para a internet. Então você já de lá conseguia, com o teu computador com Windows ou Linux, não sei se o Linux era suportado na época, né? Você saía para a internet. Então, realmente foi uma fase intermediária. Eu tenho muito gosto de ter participado, né? Eu vivi uma coisa gradual. Teve gente que, de repente, do nada, pá, internet.
E, por sinal, era dificílimo configurar, você tinha que configurar uma camada de software IP, tinha o socket, tinha o trumpet, era um negócio muito doido, era ser cientista de foguete para você configurar no comecinho de tudo, depois simplificou. Mas o BBS foi uma lembrança muito boa, porque eu participei muito intensamente disso tudo aí. Você comentou do metaverso. Você acha que É. isso vai para frente? Ou você acha que daqui a alguns anos é capaz da gente olhar e dizer: nossa, o que que a gente estava com a cabeça para tentar fazer isso? Olha, olha, essa pergunta ela me faz balançar na cadeira aqui, porque é o seguinte: as pessoas, algumas pessoas confundem erroneamente, achando que o metaverso é um tipo de Second Life. Vocês lembram do Second Life? Sim, joguei muito. O Second Life era aquela plataforma onde era um mundo virtual, onde você tinha lá o seu avatar, você vivia aventuras, interagia com pessoas, de repente você comprava, tinha uma moeda do Second Life, você podia comprar um espaço para ser seu, enfim. E depois de um tempo, isso aí me encolheu e morreu, né? Eu não sei, a proposta do metaverso é um pouco mais ambiciosa, né? Mas assim, eu não vejo tanta diferença assim do que era o Second Life no começo. É que hoje a tecnologia é mais aprimorada, então dá para você fazer usos mais interessantes do metaverso. Mas eu confesso para você que o metaverso ainda é um grande ponto de interrogação para mim. Eu tive uma outra assim, experiência, né? Não me senti tão assim atraído para ficar presente lá por tanto tempo, mas estou esperando que surjam aí aplicações ou eventos ou coisas que me levem para lá. Eu ainda tenho um grande ponto de interrogação. Até espero que não seja um segundo Second Life que depois ele encolha e morra. Eu acho que tem potencial para coisas interessantes, mas é uma grande interrogação para mim ainda. Eu sinceramente ainda não vejo por que ir para o metaverso, sabe? Eu não sou especialista, não estou acompanhando o metaverso, mas as coisas, todas as propostas, toda vez que eu vejo alguém falando alguma coisa, eu falo, tipo, igual muita gente, você vai poder fazer compras no metaverso. Aí, pelo que eu imagino uma coisa meio Second Life, meio tipo, eu Skin pro vou teu avatar, como sempre? skip o meu avatar, eu vou com o meu avatar caminhando por uma cidade virtual para chegar numa loja com um cara virtual para falar com ele e pedir uma compra, por exemplo. Eu não tô afim dessa experiência, não preciso disso. Não acho que vai me pedir um recurso computacional, porque isso não vai ser uma coisa fácil de se entregar para a maioria das pessoas. E uma coisa que eu faço, que eu acho que uma site de venda, por exemplo, faz muito bem. Então, eu não vejo necessidade para mim de comprar. Só que eu sou muito interessado em me projetar dentro de uma realidade virtual. Eu sempre brinquei que eu quero morrer depois que eu possa me projetar de alguma forma, viver dentro de uma realidade virtual plenamente. Igual a gente vê, igual brinca lá dos X-Men, que o cara vai na salinha e a sala toda vira aquele ambiente. E esse tipo de tecnologia eu acho maneiro de você viver e experimentar. Mas do metaverso, como tá me apresentando, eu não me empolguei assim disso, né? Mas acho que vendem muito essa visão que você falou de Second Life. Vocês não acham, não? É, eu vejo, tem um potencial, você acha que meio que a gente está pensando parecido, tem um potencial, mas ainda não surgiu a tal que eu falei, aquela aplicação matadora que vai te levar para lá com mais interesse, né? Pelo menos eu tive essa impressão do que você me falou. Eu, um, eu vi eu gosto muito de anime também, né? Eu tô assistindo um anime chamado Psycho Pass. E lá eles fizeram uma coisa que eu achei que parecia, pra mim, aquilo parecia um pouco de metaverso, um pouco mais interessante. Lá eles tinham um lugar que eles chamavam de tipo group space, field space, uma coisa assim, que lá a galera se reunia e virava um. Lá você ia, por exemplo, tinha uma pessoa lá que era tipo um profeta, eles foram lá assistir o profeta, foram fazer shows ali, mas aquilo ali ficou um pouco mais interessante, mas igual show no metaverso. Quero ver o cantor cantando na minha frente, eu quero pular ali, não ficar sentado na minha cadeira curtindo.
né? Se eu pudesse curtir num ambiente 3D dentro da minha sala em que eu vivesse isso aqui, talvez até gostasse, mas só de ficar aqui na cadeira com VR, óculos VR na minha cara e vamos que vamos, não me interessa ainda. Mas eu não sou uma pessoa, como eu disse, entendido de metaverso. Então, galera, quem estiver ouvindo aí, e se um dia quiser vir falar de metaverso com a gente, algum especialista melhor, fica à vontade. Eu fiquei curioso, eu tenho uma curiosidade que eu quero saber assim, ó, como é que é no metaverso para fazer um backup? Se eles vão criar uma coisa interessante como botão backup ou se vai continuar tudo como é hoje, que é quem faz, quem não faz, se rale. Puxa vida. Não, eu não sei eu não sei te dar essa resposta, mas assim, claro que backup em qualquer circunstância enfim, é mais que fundamental. E eu, sem falar do metaverso, mas eu já quebrei a cara uma vez porque roubaram uma mochila do meu carro, tinha meu notebook, tinha um HD externo na mochila, que era o meu HD de backup, que justo aquele dia eu ainda não usava backup na nuvem. Justo aquele dia eu precisei levar uns arquivos grandes e o HD estava junto e era o meu backup. Enfim, vocês imaginam o tamanho da encrenca. Notebook roubado, backup foi junto. Foi um ano, mais ou menos, tendo que refazer trabalhos que de vez em quando, vamos ver aquilo, vamos, putz, não tem, preciso fazer de novo. Né? Então, seja no metaverso, onde quer que for, você tem que ter uma maneira de preservar. Não sei se a estrutura do metaverso está pronta para isso, mas enfim, backup antes de qualquer coisa. Ô Xandato, sabe o que tu tava falando aí? Eu tava me lembrando agora. Algum tempo atrás, assim, eu gosto de dizer que foi em vidas passadas, eu estava começando na área de TI. Eu acho que eu tinha uns 6 meses como analista de TI. Uhum. E a gente recebeu uma visita de um diretor daqueles de 6 andares acima. Uhum. E o cara me chamou lá porque o computador dele tava lento. Aí fui eu já suando frio, mas fui lá atender, né? E cheguei lá, o computador dele tava lento. Bruno, só toma cuidado que o cara que você tá falando é do 6º andar, hein? Cuidado, hein? O computador dele tava lento porque ele tava com o HD cheio, assim, ó, não tinha mais espaço. É. Aí o que é o óbvio que a gente pensa? Eu fui lá, olhei a lixeira, esvaziar a lixeira. Eu tenho uma história idêntica, eu tenho escritas, mas vai em frente. É. E olhei aquilo, o HD diminuiu a capacidade, eu olhei pra ele, espelhei, tá resolvido, abriu espaço, tchau. Daqui a um pouco ele me chama de novo. Não tô achando meus arquivos. Olha, assim, ó, eu juro pra você, eu fiquei branco, amarelo, azul. Eu já não sabia mais nem falar direito. Aí lá na Santa ele foi me dizer que ele tinha deletado tudo, tava na lixeira, ele ia restaurando conforme ele precisava. Mas que grande parte tava tudo na lixeira. E aí eu explico como pra ele que não era pra estar naquela bendita pastinha. Não, impressionante. Eu até estava procurando um chat aqui na plataforma. Eu até mandar para vocês. Eu tenho uma história que é muito parecida, só que teve uns requintes de crueldade, porque era um software que não instalava. Eu vi que era espaço em disco, também apaguei a lixeira. Mas quando eu apaguei a lixeira, o cara deu um grito. Não, você não apagou minha lixeira. Eu falei, claro que apaguei. E o software mesmo da instalação falava, olha, não tem espaço, vou apagar a sua lixeira. Ok. Não tinha sim ou não, era ok. E aí o cara falou, não, eu guardo meus arquivos importantes na lixeira, porque eu descobri que eu apagava às vezes sem querer, e aí um dia eu descobri isso, então lá é o lugar mais seguro. Pô, o cara começou a gritar comigo, eu falei para ele, olha, por acaso você guarda a certidão de nascimento dos teus filhos, a escritura da tua casa no lixinho embaixo da tua mesa? É isso que você está fazendo. Eu saí de lá chutado, né? Era um prospect, era uma empresa que eu estava indo para ver se eu ia prestar serviço, eu saí de lá escorraçado. Eu conto essa história num texto meu, tem uns 15 anos essa história aí. Então eu não imaginava que outra pessoa tivesse passado por coisa parecida. Que bom que eu não passei por isso sozinho, viu? Pelo menos a gente divide essa dor aí. Olha, eu vou dizer que eu passei, não me esqueço nunca mais, porque quando tu é jovem
e tu faz uma cagada dessa, a lição que tu aprende, tu, olha, passa-se a vida, eu não me esqueço mais. Com certeza. Puxa vida. Ai, meu Deus do céu, eu achava que era só eu. Mas eu tinha uma outra situação para contar para vocês aqui. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Como é que é o nosso tempo Não, aí? fica à vontade. Fica à vontade. Ah, é? Não, então tá bom. Eu vou contar um outro, um outro caso curioso que me aconteceu, mas um caso ligado à segurança e também, como as pessoas que estão nos ouvindo são pessoas que têm interesse aí em tecnologia e segurança, eu acho que vale a pena compartilhar isso com vocês. Há sei lá, isso não é muito longe não, tem aí, sei lá, um ano e meio talvez. Eu acordo, né? Vou lá no meu computador, não foi nem no celular, foi no computador. E tinha no meu WhatsApp uma mensagem do Ponto Frio, dizendo: olha, muito obrigado, agradecemos. Não, Fast Ponto Frio. Agradecemos a sua compra, o seu pedido está sendo processado. Caramba, mas eu não comprei nada no Ponto Frio, né? E era realmente o WhatsApp de suporte, não era, podia ser um WhatsApp fake, né? Como é aquela história do meu filho. Aí eu falei, não, eu vou entrar no meu site, né? Para ver por que tem uma compra lá. Quando eu entro no site, tinha de fato um pedido feito lá de um iPhone para ser entregue na minha casa. Aí que eu não entendi nada, falei, peraí, eu não fiz esse pedido. Alguém está me dando um golpe comprando para mim o iPhone? Aí eu falei, não, eu tentei cancelar lá o pedido, não consegui. Aí eu liguei. Depois de ficar 10 minutos naquelas gravações enervantes, consegui falar com um ser humano. A pessoa falou, olha, esse pedido ele não foi ainda confirmado, porque o pagamento está para ser confirmado, e não foi, o cartão aqui não foi aprovado. Cancelo? Claro, cancela, não fui eu. Pensei que o assunto tinha acabado aí. Isso era umas 7h30 da manhã. Quando deu umas 8h30, eu recebo uma ligação no meu telefone, uma ligação, onde o identificador apresentou como quem estava ligando, segurança do cartão Ponto Frio. Como eles fizeram isso, eu não sei, mas apareceu escrito no identificador de chamada do meu telefone. Parece que tem uns sistemas de PABX digital que você pode botar o que você quiser, como quem está te ligando. Aí o cara falou, olha, pois nós estamos aqui da segurança do cartão do Ponto Frio, o senhor fez uma compra conosco? Não, não fiz. Não, consta aqui uma compra e tal. Não, não fiz. O senhor quer cancelar esse pedido? Tá claro, eu já sabia que já estava cancelado, eu sabia que o golpe ia vir de alguma forma aí. Daí ele falou, olha, para cancelar a gente precisa confirmar alguns dos seus dados. Não, aqui temos o seu nome, temos o seu CPF, ele falou para mim meu nome completo, falou meu CPF, agora nós precisamos que o senhor confirme o cartão. Qual é o cartão que o senhor usou? É um Mastercard? Eu falei assim, o senhor pode passar o número, validade e o código de segurança para mim? Olha! Na verdade, olha onde estava o golpe. O golpe foi muito complexo. Primeiro, algum daqueles vazamentos de e-mail e senha que acontecem por aí, o meu e-mail, algum e-mail meu estava lá. Os caras pegaram isso, conseguiram penetrar na minha conta da Fast Shop. Realmente eu tinha uma senha muito antiga, que eu já nem usava mais, e muito fraca no ponto. Não é que eles hackearam, eles pegaram lá, compraram no Deep Web aí uma lista de pessoas, pegaram as minhas credenciais, tentaram, fizeram o pedido com a intenção de engenharia social elevada ao mais alto grau, né? Vamos fazer uma compra, essa compra vai ser recusada, a gente vai ligar para o cara, vai dizer que vai cancelar, ele já vai ter recebido o e-mail ou a comunicação do Ponto Frio que tem um pedido, tudo para dar aquela capa de verdade, e aí a gente pediu o cartão para o cara vai entregar na hora. Aí eu entreguei, eu fiz parecido com o golpe do meu filho, eu passei um número de cartão falso, que eu chutei, inventei na hora, uma validade, um CVV. Ah, muito obrigado. Então você já estamos, já vamos estar cancelando o seu pedido. Aí o cara não conseguiu fazer nada. Mas olha o grau de sofisticação desse golpe. Tem gente que tá. Eu falei isso aqui com amigos recentemente sobre golpe. Que eles estavam falando qual o caminho para se tornar um hacker ético, essas coisas todas. Eu falei, olha, gente, não basta só saber a técnica. Às vezes você tem que conhecer
todo o processo. Você vê aí, nesse caso dessa engenharia social, por exemplo, não é só saber uma técnica de enganar ou coisa. O cara teve que saber, ter uma noção de timing para saber, olha, eu vou fazer, vou cancelar, a empresa vai ligar, e eles vão voltar, ou seja, você teve que saber mais do que só uma skill, né? Só do que a técnica. Você teve que entender todo o processo ali. A empresa podia nunca te ligar, por exemplo, né? Ou a compra podia não ser cancelada, sei lá. Entendeu? Tem alguns pontos de falha nessa história. Mas mesmo assim, os caras conheciam toda a história e foram seguindo a risca ela até que uma pessoa mais desavisada poderia ter caído no golpe. Então, Eu acho que muita gente cairia. Se eu não tivesse ligado para a loja com o intuito de cancelar o pedido, já está tranquilo que estava cancelado, você sempre ia ficar na dúvida, né? não é. É sempre. E é igual banco. Vira e mexe a minha conta inexistente no Bradesco vai ser cancelada se eu não digitar um token ou se eu não validar minhas credenciais. Eu já perdi R$ 5.000 nessa conta, eu já perdi 10 mil. Eu fico triste que eu nunca tive isso, mas se eu soubesse eu tinha tirado antes de perder. Né? Eu falei, poxa, gente, vocês me avisam depois que eu perco? Então os golpes são bons, cara. E phishing, essas coisas assim, tá sempre indo. Minha prima caiu no phishing, eu falei há uns episódios atrás, então tem que ficar vigilante com o phishing, com a engenharia social de forma geral. Não, porque uma coisa que as pessoas, nem todo mundo sabe, o golpista não é aquele fulaninho que está na casa dele, não, eu vou aqui ver se eu aplico um golpe em alguém. Não, são organizações. Existem os caras especializados em desenvolver o malware, existe o cara especializado em criar o spam para fazer phishing, tem o cara que faz o envio em massa, que também requer para que chegue nas caixas postais das pessoas. Tem que ter um cara. Aí tem o laranja que vai se receber, alguém que vai captar o dado roubado da pessoa, outro que vai fazer a operação de roubo, vai ter o laranja que vai ter a conta dele, vai ter. Enfim, é uma cadeia. Isso é uma coisa que é bastante complexa. Então, não é. A gente está lidando hoje em dia com estruturas que não são pequenas. E que, se pudessem estar fazendo coisas úteis, seriam infinitamente melhor, né? Mas infelizmente não. Totalmente diferente daquilo que a gente estava falando lá no começo. Que quando a gente, vamos dizer assim, tempos atrás, é um ataque inocente ali só para incomodar o outro. Hoje não, né? Hoje em dia é uma organização, vamos dizer assim, com fins lucrativos escusos, mas que tá ali e tá batendo na tua porta querendo te pegar de algum jeito. Não, então, a gente não está lidando com o amador, a época do cara fazer a bolinha bater nos cantos da tela já foi, a época do hackerzinho lá aprender umas técnicas de entrar no computador de alguém e do site de alguém e botar lá uma foto de uma caveira mal educada também já foi. Hoje é altamente organizado, altamente estruturado, por isso que, né, cibersegurança, e aliás é um assunto que eu estou longe de dizer que eu entendo ou que eu conheço, mas eu leio muito, eu converso, tenho as minhas entrevistas, as minhas gravações de vídeos, de cada 10 conversas, 2 no mínimo são sobre cibersegurança, porque eu me interesso, as pessoas também vêm falar comigo. Então, assim, acho que a gente tem a obrigação de se manter informado, não só para não cair em golpe, mas também para ajudar que outras pessoas não caiam, né? Poder ajudar a informar outras pessoas. Tem que sempre ficar lendo, sempre se informando. Né? Teve o Paulo. Foi o Paulo Brito aqui do CISA Advisor com a gente. O Paulo é maravilhoso. O Paulo tem uma admiração imensa por ele. Ô Xandó, falando nisso, conta um pouco pra gente do que é o Papo Fácil, que eu vi, já são mais de 800 episódios, né? É algo que 14? que tá longe já. Também brevemente contar a história do Papo Fácil, indo finalzão de 2016, ou seja, não fez 6 anos ainda, mas tá para isso. Eu estava num evento da MediaTek, não sei se você sabe, é aquela empresa que faz processador para smartphone,
TV também, concorrente da Qualcomm. Eu estava num evento nessa empresa e eles fizeram um evento muito interessante. Eles fizeram lá um bate-papo sobre esse tema, mas convidaram também um cara, um cientista do CPQD, que era especialista em bateria. E aí o cara falou tudo sobre tecnologia de bateria, efeito memória, se tinha, se não tinha. Aí me deu, eu não sei, caiu um raio na minha cabeça, eu peguei meu celular. Imagina, eu abri uma live do Facebook e falei, olha, estamos aqui com o Oscar, não sei das quantas, olha, eu queria te fazer umas perguntas. Eu ali fiz um negócio tosco, live do Facebook, via 3G, não tinha nem 4G ainda, aquilo ficou com uma qualidade péssima. Mas aí quando eu vi aquilo publicado, eu falei, cara, isso aqui é interessante. Eu acho que vale a pena fazer uns papos curtos assim. E aí a ideia foi tomando corpo, até um dia que eu percebi, olha, eu não preciso fazer isso ao vivo. A não ser que eu esteja vendo um vulcão entrando em erupção, um prédio caindo, eu posso gravar, ter uma qualidade melhor. Bom, enfim, a coisa foi tomando corpo, mas eu só comecei a gravar mesmo já meados de 2017. Eu posso dizer que o Papo Fácil foi lá pelo 30, nasceu mesmo em agosto de 2017. Oficialmente o Papo Fácil está fazendo 5 anos agora, porque esses primeiros 30 foram muito espalhados, e de lá para cá veio do 30 ao 815. Eu vou publicar o Papo Fácil 815 amanhã, já está pronto aqui, já está editado, e são conversas normalmente sobre tecnologia, né? Ou que tecnologia tem alguma participação. Converso com estudante, converso com técnico de informática, converso com CEO de empresa, converso... O vídeo que está no ar hoje, foi um vídeo que eu fiz ontem, eu conversei com uma moça que eu conheci num evento da Samsung. Ela tem 30 e pouquinhos anos de idade, o episódio 814. Ela nasceu com uma cardiopatia, foi desenganada, ela ia morrer quando fizesse 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Ela teimou até os 29 anos, conseguiu sobreviver, já estava definhando, estava à morte, quando ela conseguiu receber um coração de transplante. Aí ela, teimosa que era, ela conta essa história toda nessa conversa. Teimosa que era, ela começou a fazer exercício, começou a fazer caminhada, corrida, ciclismo, natação, enfim, resumo, ela foi a primeira triatleta transplantada do Brasil, né? E ela hoje em dia tem que fazer um acompanhamento, por isso ela usa todo os smartwatch, faz eletrocardiograma em tempo real, compartilha com o médico está analisando ela o tempo inteiro. Então, no fundo, a história começou com a história de vida dela, com uma história de superação incrível, e terminou a conversa ela contando todo o arcabouço de tecnologia que ela usa para poder seguir fazendo o esporte que ela tanto gosta, ou os esportes, né? Porque ela é triatleta. Então, enfim, o Papo Fácil tem conversa com o presidente da Qualcomm falando sobre estratégia de fazer fábrica de processador no Brasil, a triatleta que usa smartwatch, é o estudante que na Feira de Ciências fez um projeto de como fazer embalagem sustentável usando impressão 3D. Então, assim, eu convido as pessoas, se tiverem interesse, lá com certeza não vai agradar todos os temas, que os temas são bem diversos, mas tem o canal do YouTube e tem o site papofácil.com.br, que tem todos os episódios listados ali para fazer busca, enfim. Acabei fazendo o meu merchan aqui, não sei se não podia fazer, mas acabei fazendo. Está aí o convite para quem quiser Pode conhecer. sim, muito legal, é muito bem-vindo. Inclusive essa história que você falou da moça, eu até me identifico, porque 10 anos atrás eu tive um problema no coração, cheguei a morrer e voltar no choque. Depois disso foram 9 cirurgias, mas estou aqui até hoje. Meu Deus, que coisa! Não é fácil não. Eu queria aproveitar e perguntar para você, falando um pouco de hobbies, nas horas vagas, o que você gosta de fazer? Tem a ver com tecnologia ou são coisas mais offline? Olha, eu sou mais ou menos diversos aí nos hobbies. Eu tenho alguns, tá? Primeiro, eu gosto muito de esporte e eu adotei como meu esporte, assim, de há muitos anos, a corrida.
né? Então já fiz algumas corridas de rua, fiz uma vez a São Silvestre, que é aquela prova tradicional que tem aqui em São Paulo, 3 ou 4 vezes eu corri meias maratonas, mas como eu já estou mais, o meu carburador já está mais gasto, já estou com um pouco mais de idade, eu tenho mais recentemente feito caminhadas longas, então saio um domingão de manhã aí e caminho 20 quilômetros, fico 3 horas caminhando, aí nessa hora vou ouvindo música, às vezes ouço podcasts, inclusive nas minhas caminhadas e nas minhas corridas, é onde eu mais consumo os podcasts que tem por aí, os podcasts que eu gosto. Adoro teatro, adoro cinema, né? Também estou antenado com o cinema. E relacionado à tecnologia, claro, eu estou sempre por aí, eu sou um consumidor voraz de podcast e de YouTube, né? Então, muito resumidamente... e claro, eu não tenho... O meu smartwatch ele é modesto, mas tudo monitorado. Todas as corridas que eu faço, todos os treinos que eu faço, tenho procurado fazer de 3 a 4 vezes por semana. Tenho estatísticas das minhas atividades desde 2010, quando eu comecei a utilizar relógio que captura os dados, trajeto, percurso, ritmo, velocidade, enfim. Em resumo é isso. E de vez em quando um bom livro. Eu ainda curto muito encostar numa rede aqui na varanda e dedicar algumas horas a um bom livro. Aliás, outro dia eu reli um livro que tem muito a ver com a realidade que a gente viu hoje. Eu acabei relendo meio que por acidente, eu estava dando manutenção no meu aplicativo do Kindle aqui, nem é o Kindle dispositivo, o Kindle no smartphone mesmo, e a Amazon me ofereceu, sem custo algum, o 1984 do George Orwell, que eu tinha lido 40 anos atrás, mais ou menos. Adorei reler o livro. É incrível como o mundo que a gente vive hoje é um mundo das distorções das verdades ou das pós-verdades. Quem curte livro aí, relê ou lê o 1984, está aí uma dica que eu acho que vai ser bem legal. E você prefere livro digital ou livro físico mesmo? Olha, eu tenho preferência pelo livro físico, por alguns motivos, mas é que o digital tem fatores, a praticidade é muito grande, né? Se eu vou para algum lugar e quero levar... Você não vai botar na tua mala ou na tua mochila, você não vai colocar 3, 4 livros, né? Então o livro digital é muito mais prático. Mas até do ponto de vista, sem entrar nesse assunto, que já é uma outra conversa, eu sou um acompanho, não vou nem dizer que eu sou um estudioso, não sou mesmo, mas eu sou muito curioso também no assunto de neurociência. E existem informações relacionadas a isso, que você consumir um conteúdo de leitura no livro físico, o fator de absorção dele é algumas vezes maior por uma série de motivos, né? Tem a ver com absorção de luz, reflexão de luz, como o cérebro interpreta as cores numa tela, como ele interpreta as cores numa mídia física, num livro físico, né? Mas, enfim, eu prefiro o físico, mas eu me rendo ao digital pela praticidade muitas vezes. Então, meio que no meio a meio. Eu também, exatamente a mesma coisa. Bom, Flávio, foi show de bola esse papo nosso. Queria agradecer muito a sua presença, mas infelizmente a gente está chegando aí no final do episódio. Nossa, passou rápido. Com certeza, muita história que a gente tem, né? Eu queria ouvir as suas considerações finais. Bom, puxa vida, em primeiro lugar, eu me senti bastante prestigiado, honrado com o convite de vocês. Teve uma dificuldadezinha aí de tempo de agendar, até peço desculpa por isso quando o Bruno me convidou, mas a gente conseguiu marcar nesse dia, que é um dia que foi bem apropriado para mim, né? Vou acompanhar o trabalho de vocês agora. Confesso que já tinha visto o nome, já tinha ouvido falar, mas eu não acompanhava, e com certeza pelo fato quão agradável foi conversar com vocês, vou começar a visitar e consumir também o conteúdo de vocês. Obrigado pela oportunidade, espero que em algum tempo, se eu puder colaborar de novo, estou à disposição de vocês. Com certeza, show de bola. Suas considerações finais, Bruno? Então, como o Flávio disse, meu Deus, como passou rápido. A gente falar de coisas nostálgicas, como a gente se empolga, vai à frente, e falar de futuro é melhor ainda. Mas eu deixo aqui o meu agradecimento pro Flávio. Olha, foi muito bom conversar contigo.
e vamos à frente, né? Como ele citou, a gente ainda não é o papo fácil, não estamos no 800, recém estamos entrando no Node 15, mas vamos em frente, vamos chegar lá. Que vocês cheguem ao 10 mil, muito mais do que eu. Faço a minha torcida por vocês. Boa. E você, Marcelo, suas considerações finais? Ó, foi uma ótima noite. As minhas próximas aulas sobre origem de nome de certas coisas vão mudar, porque eu realmente vou levar pra frente essa história do Winchester, que eu achava que só tinha a ver com uma fabricante de gavetas. E teve mais uma outra história aí que quando eu for rever o Node, eu vou levar pra frente, porque foi muito legal e o papo foi muito bom, cara. Foi muito legal. Gente, vai tudo sobre o Flávio Xandó. Vai estar aqui na descrição. Depois vocês vão poder olhar o papo fácil dele. Tá aqui no nosso link. E o Merchan custa R$100, tá, Flávio? Só pra você saber. Ixi. Não, tudo bem, me dá. Devo, não nego. Pagarei quando puder. Cara, vamos. Dinheiro de verdade ou no falso também, como já foi na história? Você dá golpe no golpe, não vale. Ele vai Isso passar aí. o cartão que ele vai inventar e ficar tudo certo, é isso aí. Isso aí. Gente, obrigado. Então, até uma próxima ocasião. Um abraço para vocês. Valeu, é isso. Agradeço aos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. Diz aí, você que está ouvindo até o final, fala pra gente, já fez backup hoje? Valeu! outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't